Durante anos te disseram que cúrcuma era anti-inflamatória, protetora, natural, quase obrigatória para quem queria cuidar da saúde. Aí a pessoa começa a tomar cápsula todo dia porque afinal é natural. Só tem um detalhe. A Anvisa acabou de atualizar as regras para suplementos com cúrcuma por possível risco de dano ao fígado. E esse é o ponto que muita gente precisa entender. Natural não significa inofensivo. Planta não significa seguro. E suplemento não é comida. Então fica comigo até o final, porque hoje eu não vou demonizar a cúrcuma usada como tempero. Eu vou te mostrar como a indústria pega uma raiz, concentra, isola, aumenta a absorção, coloca em uma cápsula, chama de autocuidado e depois quem precisa trabalhar dobrado é o seu lindo fígado. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Vou te convidar também a me seguir lá no Instagram, você me encontra com @lua.ferrari. E eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens de low carb, cetogênica e carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E uma das coisas que eu mais vejo hoje é gente com medo da carne vermelha, com medo da gordura animal, com medo do ovo, mas tomando suplemento concentrado todo dia sem nem saber o que está colocando dentro do corpo. E aí, não tem fígado que não peça uma reunião de emergência. Vamos entender o que aconteceu. A Anvisa atualizou a norma que regula suplementos alimentares com cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. Essa atualização foi motivada por possível risco de dano ao fígado associado ao uso de suplementos e medicamentos com cúrcuma ou curcuminoides. Não estamos falando da pitadinha de cúrcuma que alguém coloca na comida. Estamos falando de produto concentrado em cápsula, muitas vezes com tecnologias que aumentam a absorção da curcumina em níveis muito acima do consumo normal. A própria instrução normativa passa a trazer limites para curcumina e tetrahidrocurcuminoides, além de exigir advertência específica no rótulo para gestantes, lactantes, crianças, pessoas com doenças hepáticas, biliares, úlceras gástricas, enfermidades ou uso de medicamentos. E aqui já começa o problema. Uma coisa é alimento, outra coisa é extrato. Uma coisa é tempero, outra coisa é dose diária concentrada. Uma coisa é usar uma raiz dentro de um contexto alimentar. Outra coisa é transformar uma molécula da planta em cápsula e aumentar sua biodisponibilidade e vender isso como se fosse um chazinho da vovó. A nova regra passou a exigir advertência no rótulo. E preste atenção no peso dessa advertência. O produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes, crianças, pessoas com doenças hepáticas, doenças biliares ou úlceras gástricas. Pessoas com doenças ou em uso de medicamentos devem consultar um médico. Agora me responde com sinceridade. Quantas pessoas que compram suplemento de cúrcuma na farmácia, na internet ou por indicação de um influenciador leem isso? Quantas perguntam se tem alteração hepática? Quantas sabem se tem algum problema biliar? Quantas usam remédio e acham que por ser natural não interage com nada? Pouquíssimas. Porque o marketing treinou as pessoas a acreditar que suplemento natural é quase uma extensão da feira orgânica. Só que não é. E agora eu preciso tocar em um ponto muito delicado, mas necessário. Porque muita gente não começa a tomar cúrcuma sozinha. Muita gente começa porque um médico indicou, porque um nutricionista prescreveu, porque saiu de uma consulta com a lista de suplementos, uma fórmula manipulada, o shot matinal prescrito, cúrcuma com pimenta, curcumina de alta absorção, antioxidante, detox hepático, blend anti-inflamatório, não é assim? E nenhuma orientação profunda para resolver a base do problema. E isso precisa ser dito com todas as letras. Prescrever cápsula é mais fácil do que enfrentar a alimentação do paciente. É mais fácil mandar cúrcuma do que tirar o pão.
É mais fácil mandar shot matinal anti-inflamatório do que tirar açúcar, álcool, óleo vegetal e ultraprocessado. É mais fácil vender a ideia de vamos modular essa inflamação do que olhar para o paciente e dizer você precisa mudar o que está comendo todos os dias. E sim, existe um mercado enorme por trás disso. Existe curso, protocolo, fórmula manipulada, parcerias, prescrição padronizada, farmácia de manipulação, suplemento com comissão direta ou indireta e um paciente vulnerável acreditando que está sendo cuidado porque saiu da consulta com a sacolinha cheia e ainda uma amostra grátis. Só que sair com sacola cheia não é sinônimo de tratamento. Às vezes, é só consumo travestido de saúde. Quantas vezes paciente já chegou para mim dizendo Lua, eu tomo cúrcuma porque meu médico mandou. Eu faço shot com cúrcuma todo dia porque minha nutricionista orientou e ela também toma. Eu tomo curcumina com piperina porque disseram que era anti-inflamatório natural. E quando eu vou olhar a alimentação da pessoa, ela ainda está comendo o pão de todo dia, biscoito sem glúten, cheio de amido e gorduras, óleos vegetais, iogurte proteico ultraprocessado, granola, fruta o dia inteiro, sobremesa no fim de semana, álcool social e um fígado pedindo socorro em silêncio. E aí eu pergunto, o problema dessa pessoa era a falta de cúrcuma ou era excesso de agressão metabólica? Porque é muito conveniente criar uma medicina e uma nutrição de adição. Adiciona cúrcuma, adiciona magnésio, adiciona ômega 3, adiciona probiótico, adiciona fitoterápico, adiciona enzima, adiciona mais uma cápsula. Só que muitas vezes o que cura não é adicionar, é retirar. Retirar o açúcar, retirar a farinha, retirar o ultraprocessado, retirar o óleo vegetal, retirar o álcool, retirar o belisco, retirar o falso saudável. Mas isso dá trabalho. Isso exige confronto. Isso exige educação. Isso exige acompanhar o paciente de verdade. E vamos ser sinceros, isso não cabe em uma prescrição bonita de manipulado. E aqui está uma das críticas mais duras que eu faço à nutrição moderna. Ela virou, em muitos lugares, uma extensão gourmet da farmácia. Trocaram comida por protocolo, trocaram fisiologia por blend, trocaram o prato por uma lista de cápsulas. O paciente entra inflamado, resistente à insulina, com compulsão, gordura no fígado, intestino ruim, sono péssimo e sai com cúrcuma. Como se uma raiz em cápsula fosse consertar anos de desordem metabólica. E não estou dizendo que todo profissional que prescreve suplemento age de má fé, tá? Não é esse o ponto. Existem indicações reais, profissionais sérios, contextos específicos. O problema é quando a suplementação vira atalho, quando vira muleta, quando vira produto, quando vira o centro do tratamento. Quando o paciente toma 8 cápsulas por dia, mas ninguém teve coragem de mexer no pão do café da manhã. Porque corrigir base alimentar não é glamuroso, não tem embalagem bonita, não tem potinho, não tem comissão, não tem fórmula exclusiva. Mas é ali que o corpo muda, é ali que a inflamação baixa, é ali que a insulina melhora, é ali que o fígado respira, é ali que o paciente deixa de depender de um arsenal de cápsulas para tentar compensar uma rotina que continua adoecendo. E talvez seja por isso que esse alerta da Anvisa incomoda tanto. Porque ele expõe uma verdade que muita gente não quer encarar. Aquilo que foi prescrito como natural, seguro e anti-inflamatório também pode exigir advertência. Também pode ter contraindicação. Também pode sobrecarregar. Também pode ter risco. E quando isso acontece, a pergunta não é só o consumidor lê o rótulo? A pergunta também é, quem colocou esse produto na rotina dele antes de corrigir a causa? E aqui entra uma frase que você precisa guardar. O fígado não lê marketing. O fígado metaboliza substâncias. Ele não quer saber se o rótulo é verde, se tem folha desenhada, se está escrito natural, plant-based, anti-inflamatório, detox, imunidade ou bem-estar. O fígado quer saber o que chegou ali, em qual dose, com qual concentração, com qual frequência,
junto com quais medicamentos e dentro de qual organismo. E é exatamente isso que a indústria de suplementos tenta simplificar demais. Ela vende uma promessa bonita para um corpo complexo. E quando o corpo reclama, a culpa nunca é do produto. É sempre do consumidor que não soube usar. Mas espera, porque tem algo ainda mais importante aqui. A cúrcuma virou símbolo da saúde natural. A pessoa acha moderno tomar curcumina. Ela acha inteligente tomar cápsula anti-inflamatória. Ela acha que está prevenindo doença. Só que muitas vezes essa pessoa continua comendo açúcar, pão, biscoito, óleo vegetal, álcool nos finais de semana ou todos os dias, sobremesa todo dia, ultraprocessado escondido, e acredita que uma cápsula amarela vai apagar um incêndio metabólico. Isso é o equivalente nutricional de jogar perfume em uma casa pegando fogo. Fica cheiroso por 2 segundos, mas a estrutura continua queimando. A maior mentira do mundo dos suplementos é vender correção antes de remover a agressão. Primeiro, a pessoa inflama o corpo com alimentação ruim, depois ela compra um suplemento anti-inflamatório. Primeiro, ela sobrecarrega o fígado com frutose, com álcool, com ultraprocessados e remédios desnecessários. E aí depois ela compra suplemento para o fígado. Primeiro, destrói a saciedade com carboidrato refinado. Depois compra suplemento para controlar compulsão. Primeiro, coloca o corpo em um ambiente metabólico caótico. Depois, quer que uma cápsula resolva o que o prato estraga 3 vezes por dia. Isso não é saúde. Isso é manutenção de problema com embalagem premium. E não, esse vídeo não é para dizer que cúrcuma é veneno. Esse é o tipo de interpretação preguiçosa que a internet ama fazer. O ponto é outro. O ponto é entender que dose importa, forma importa, absorção importa, contexto importa. Uma substância bioativa pode ter efeitos benéficos em determinado contexto e risco em outro contexto. Essa é a diferença entre maturidade científica e torcida organizada de suplemento. A mesma pessoa que entende que remédio tem dose, indicação, contraindicação e interação, muitas vezes esquece que compostos vegetais concentrados também podem ter efeito farmacológico. E se tem efeito farmacológico, pode ter efeito adverso. Simples assim. Não tem romantismo botânico que mude bioquímica. E é aqui que a conversa fica bem desconfortável. Porque durante anos, muita gente demonizou o alimento de verdade e santificou cápsula. Carne vermelha? Perigosa. Ovo? Cuidado. Gordura animal vai entupir as artérias. Mas extrato de planta? Natural. Cápsula manipulada? Preventiva. Pó com alegação funcional? Autocuidado. Gente, olha a inversão. O alimento ancestral, denso em nutrientes, que acompanha a humanidade há milhares de anos, precisa se defender o tempo todo. Mas o suplemento recém-lançado, concentrado, isolado e turbinado para absorver mais, entra na rotina das pessoas com uma facilidade assustadora. E isso não é ciência, isso é narrativa bem vendida. A carne, por exemplo, entrega proteína completa, ferro M, zinco, B12, colina, creatina, carnosina, gordura natural, saciedade e densidade nutricional em uma matriz alimentar que o corpo reconhece. Você come e o corpo sabe o que fazer. Não precisa de slogan, não precisa de promessa detox, não precisa de influenciador segurando potinho com legenda motivacional. Já o suplemento precisa convencer você de que está faltando algo. E quanto mais confusa a pessoa fica sobre a alimentação, mais vulnerável ela fica à prateleira. A indústria ama um consumidor inseguro, porque gente insegura compra a solução antes de entender o problema. E vamos falar rapidamente sobre o fígado? O fígado é um órgão central na desintoxicação, no metabolismo de gordura, no metabolismo de carboidratos, na produção da bile, no processamento de medicamentos, hormônios, compostos bioativos. Ele já vive sobrecarregado no estilo de vida moderno. A pessoa come mal, dorme mal, vive estressada, bebe no fim de semana ou todos os dias, usa vários remédios, toma adoçante, consome ultraprocessado,
tem resistência à insulina, às vezes já tem fígado gorduroso e ainda coloca por cima um monte de suplemento porque ouviu que é bom. Em algum momento precisamos perguntar: será que estamos ajudando o fígado ou estamos apenas dando mais trabalho para ele com a embalagem bonita? O que me chama a atenção nessa atualização da Anvisa não é apenas a cúrcuma, é o padrão. Primeiro, uma substância vira moda. Depois aparecem cápsulas, shots, pós, blends, fórmulas, promessas, influenciadores. Depois a dose vai aumentando. Depois a absorção é melhorada. Depois o produto vira rotina diária. Depois começam os alertas. E aí o consumidor descobre que aquilo que parecia inofensivo precisava de uma advertência. Esse roteiro já aconteceu com várias substâncias e vai continuar acontecendo, porque a indústria entendeu que o medo vende, mas a esperança em cápsula vende ainda mais. E aqui eu preciso fazer uma distinção muito clara. Fitoterapia pode ter lugar, suplementação pode ter lugar. Existem situações clínicas em que nutrientes, compostos bioativos ou fitoterápicos podem ser úteis quando bem indicados, com dose correta, tempo definido, acompanhamento. O problema não é usar algo com critério. O problema é transformar suplemento em hábito automático. O problema é tomar porque viu no Instagram. O problema é empilhar cápsula em cima de cápsula, como se o corpo fosse uma planilha de Excel, onde cada sintoma recebe um produto. Cansaço, uma cápsula. Inflamação, outra. Intestino, mais uma. Fígado, mais duas. Sono, 3 gotinhas. No final, a pessoa não sabe mais se está melhorando ou apenas criando uma farmácia dentro da bolsa. E sabe o que quase ninguém quer ouvir? Saúde metabólica não começa no armário de suplementos. Começa no prato. Começa quando você para de agredir o corpo todos os dias. Começa quando você tira açúcar, farinhas, óleos vegetais, ultraprocessados, beliscos constantes, álcool e essa dependência emocional de comida industrializada. Começa quando você volta para proteína animal, gordura natural, sal, água, comida de verdade e uma rotina que respeita a fisiologia. Aí sim, se ainda existe ali uma necessidade específica, você avalia com critério. Mas tentar suplementar em cima de um metabolismo inflamado é como tentar secar o chão com a torneira aberta. E ainda comprar um pano gourmet. É por isso que eu defendo tanto as abordagens low carb, cetogênica e carnívora. Não porque todo mundo precisa fazer a mesma coisa para sempre, mas porque essas estratégias têm uma lógica metabólica muito clara. Reduzir o excesso de glicose, reduzir os picos de insulina, melhorar a saciedade, aumentar a densidade nutricional, simplificar a alimentação e tirar do corpo aquilo que está criando ruído. A carnívora, quando bem aplicada, é uma das formas mais precisas de fazer isso. Ela reduz variáveis, ela tira ultraprocessados, ela tira antinutrientes, ela tira fibra fermentável para quem tem intestino sensível. Ela tira açúcar, farinhas, óleos vegetais e essa enxurrada de produtos que parecem saudáveis, mas mantém a pessoa presa no ciclo de inflamação e fome. E veja como isso é libertador. Em vez de pensar qual cápsula eu tomo para inflamação, você começa a perguntar o que eu estou comendo que está inflamando. Em vez de pensar qual suplemento eu tomo para o fígado, você pergunta o que está sobrecarregando meu fígado. Em vez de pensar qual pó eu tomo para energia, você pergunta por que meu corpo não consegue produzir energia de forma eficiente? Essa mudança de pergunta muda tudo. Porque o mercado quer que você pergunte qual produto comprar. A fisiologia quer que você pergunte qual agressão remover. O paciente moderno foi ensinado a terceirizar a saúde para o potinho. E muitos profissionais reforçam isso, consciente ou inconscientemente. Sabe por quê? Porque é mais fácil prescrever do que educar. Só que o verdadeiro cuidado não é encher o paciente de suplemento. O verdadeiro cuidado é devolver a autonomia. É ensinar a pessoa a comer de um jeito que ela precise de menos remédio
menos cápsula, menos fórmula, menos dependência. No catabolismo, é exatamente isso que eu ensino. A pessoa não entra para sair comprando um monte de suplemento. Ela entra para reorganizar a base. Primeiro entendendo a low carb, depois avançando para uma cetogênica e, quando faz sentido para ela, chegando na carnívora de forma segura, progressiva e inteligente. Porque muita gente tenta ir direto para soluções radicais sem preparar o metabolismo, sem entender eletrólitos, sem ajustar proteína, sem compreender os sinais do corpo. E aí a culpa começa caindo sobre a estratégia, quando na verdade faltou o método. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Então, se você quer conhecer melhor, o link está aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero que você participe, porque esse tema precisa virar conversa pública. Você já tomou cúrcuma, curcumina ou algum suplemento natural, achando que por ser natural não teria risco nenhum? Você começou a tomar porque viu na internet, porque alguém vendeu para você, ou porque um médico ou nutricionista prescreveu? Você costuma ler a advertência do rótulo antes de comprar suplemento? Ou só confia na promessa da frente da embalagem? E me conta também, você já teve alteração no fígado, enzimas hepáticas altas, fígado gorduroso ou problema biliar enquanto usava vários suplementos ao mesmo tempo? Coloca aqui nos comentários, porque a sua experiência pode abrir os olhos de outra pessoa. E eu leio sempre que possível. Então já salva esse vídeo, já manda para aquela pessoa que toma cápsula para tudo, mas ainda não organizou o prato. Curta também o vídeo se esse conteúdo abrir os seus olhos, porque isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de informação aqui, principalmente quando o assunto incomoda uma indústria inteira. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho e me segue lá no Instagram. Te espero lá, @lua.ferrari. E a reflexão final é essa. Se o paciente ainda come açúcar, farinha, óleo vegetal e ultraprocessado, mas saiu da consulta com cúrcuma, talvez ele não tenha recebido tratamento. Talvez ele tenha recebido distração. Porque quando o alimento precisa virar cápsula, ser concentrado, isolado, turbinado e depois de receber uma advertência no rótulo, talvez o problema não esteja na natureza. Talvez esteja na nossa mania moderna de acreditar que saúde vem em pote. Comida de verdade constrói saúde. Cápsula pode ter lugar, mas nunca deveria substituir consciência, fisiologia e responsabilidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.